Oi, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar estudando função, mais especificamente função afim, linear e proporcionalidade direta. Além disso, nós vamos estudar a relação entre função e sistema de equação do primeiro grau, certo? A gente vai fazer tudo isso utilizando exercícios. Aguarda um instante. O primeiro exercício diz o seguinte: considere as regiões retangulares que têm base com medida de comprimento 4 centímetros e altura com medida de comprimento de h centímetros. Então, ele está falando de um retângulo. Opa, como está torto. Jesus. Pronto. Então, tá aqui o nosso retângulo. Ele tem medida de comprimento 4 centímetros e altura h. E ele pede aqui para que a gente escreva, no item A, a gente escreva a fórmula que relaciona a medida da área A com a região retangular em função de h, certo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. No caso aqui, a nossa base vai ser 4 e a nossa altura ele chamou de h, certo? Então, essa seria a fórmula. Letra B. Nessa situação, A é diretamente proporcional a h? Se sim, explique por quê e diga qual é o coeficiente de proporcionalidade. Gente, nós já estudamos na aula passada que para ser diretamente proporcional, né? Se a gente enxergar aqui uma função afim, a gente já sabe que vai ser uma proporcionalidade direta e que o coeficiente de proporcionalidade vai ser o A, certo? Mas como é que a gente vê se é diretamente proporcional? Se um valor dobra, o outro também dobra. Se um valor triplica, o outro também triplica, certo? O valor da variável, tá? Então, qual é a minha função? É A igual a 4H, certo? Se o valor de H dobrar, digamos aqui que o H seja 1, certo? Aí o nosso A vai ser, se o H for 1, pequenininho aqui, se o H for 1, o nosso A vai ser 4, certo? Agora vamos ver dobrando o H. Se o H for 2, A vai ser 4 vezes 2. Deu 8. Olha, quando o valor de H dobrou, o valor de A também dobrou. E se triplicar? Também vai triplicar, só testar. Ok, então é um bom indício de ser diretamente proporcional. É diretamente proporcional, na verdade. E para afirmar isso também, a gente vai levar em consideração os conceitos que a gente aprendeu no vídeo anterior. A gente sabe que essa função aqui é uma função linear, certo? Por que é uma função linear? Porque ela segue esse modelo aqui, ó, y igual a x, onde o a é diferente de zero, certo? Bom, ela segue esse modelo. Seguindo esse modelo, sendo uma função linear, o nosso a aqui vai ser o coeficiente de proporcionalidade, certo? Então, voltando aqui para a nossa função, a igual a 4h, então o coeficiente de proporcionalidade aqui vai ser quem? O nosso a, que no caso é o 4, certo? Letra C. Calcule a medida de área das regiões retangulares para h igual a 1, h igual a 2, h igual a 4 e verifique a sua resposta do item B, certo? Vamos lá. A gente acabou calculando aqui no item B para h igual a 1 e h igual a 2. A gente vai fazer então agora só para h igual a 4, certo? Então, para h igual a 4, a gente vai ter que a área vai ser igual a 4 vezes 4, que vai dar 16.
Então, para a gente verificar a nossa resposta no item B, no caso o coeficiente de proporcionalidade, que a gente disse que era 4, basta que a gente faça o seguinte, a gente vai colocar área sobre altura, tá certo? Então, aqui, qual foi a área que a gente obteve quando a gente disse que o H era 1? 4 sobre 1, certo? E quando a gente disse que o H era 2, a nossa área foi 8 para o H2. E H4, a nossa área foi 16 para o H4, certo? Então, se a gente simplificar todas essas frações aqui, a gente vai obter o coeficiente de proporcionalidade 4, certo? Então, realmente bate aqui com o item B. Próxima questão, diz o seguinte, retome as fórmulas que você determinou para a situação da atividade 57 da página 146. Em cada situação, a variável dependente é diretamente proporcional à variável independente? Se sim, qual é o coeficiente de proporcionalidade? Certo? Vamos lá. Gente, essa daqui foi a questão 57 da página 146. Eu trouxe aqui a questão com o enunciado e a nossa solução, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente disse qual era a função. Aqui a gente disse que a função do item B era aqui 3x. E a função do item C era essa daqui, ó. E a função do item D é essa daqui, tá certo? Eu não vou nem ler a questão, tá? Só observando aqui a função a gente já consegue, tá? A primeira função é S igual a 180N. Se você tiver dúvida sobre a solução da questão, você vai no vídeo anterior, tá? Da aula anterior, que você vai ver essa resolução, tá? S igual a 180N menos 360. Pronto, nós sabemos que essa função aqui, como a gente bem colocou, é uma função afim, certo? E que a função linear é que ela tem a proporcionalidade direta, tá? Como essa função aqui é afim, não vai ter um coeficiente de proporcionalidade, certo? Então, item A não. Certo? Item B. A função que a gente circulou aqui, a gente disse que era a função y igual a 3x, e a gente disse que era uma função linear, certo? E na função linear a gente tem proporcionalidade direta, então a gente pode dizer um coeficiente linear, certo? Então, a gente pode dizer qual é o coeficiente de proporcionalidade. O coeficiente de proporcionalidade aqui vai ser o A, vai ser o número que está multiplicando o X. No caso aqui, o nosso coeficiente de proporcionalidade vai ser o 3, certo? Letra C. A função é C igual a 6,2R. A gente também disse que essa função é linear. E como ela é linear, ela tem sim um coeficiente de proporcionalidade, que é o nosso A na função, né? O coeficiente A na função. Então, é 6,2. Letra D. Não é uma função afim, a função é V igual ao cubo. Não é uma função afim, portanto, muito menos é uma função linear, então a gente não pode determinar o coeficiente de proporcionalidade, tá? Proporcionalidade direta acontece com a função linear. Próxima questão diz o seguinte: economia de energia.
Veja nessa tabela o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora de alguns aparelhos elétricos domésticos, tá? O primeiro aqui é um televisor de 29 polegadas. Ele diz que a medida de intervalo de tempo de uso diário é de 5 horas e o consumo mensal é de 16,5 kWh. Da lâmpada de 110 watts, ela está falando também que tem um consumo de 5 horas e o consumo mensal é de 15 kWh. O computador, o CPU e o monitor estão com uso diário de 3 horas e o consumo mensal 16,2. O ar-condicionado de 18 BTUs está com 8 horas diárias de consumo, rendendo aí no final do mês 252 kWh. A geladeira de uma porta, ela está funcionando 24 horas por dia e tem um consumo mensal de 30 kW. Forno de micro-ondas, 20 minutos diário e com consumo mensal de 12 kWh, certo? Na letra A, ele pergunta: o consumo de energia de cada um desses aparelhos eletrônicos é diretamente proporcional ao tempo de uso? O que vocês acham? Se fosse 10 horas se eu dobrar aqui a quantidade de tempo, vai dobrar o consumo mensal de quilowatts-hora? Vai, não vai? Se eu dobrar aqui o tempo de uso diário da lâmpada, vai dobrar o consumo? Vai. E se eu triplicar? Também vai triplicar. Mesma coisa com todos os outros aparelhos. Então, por que isso acontece? É sim diretamente proporcional ao tempo de uso, certo? Sim. Ok? Letra B. Escolha um dos aparelhos eletrônicos e escreva a fórmula que relaciona o consumo C de energia mensal em kWh em função do número N de horas em que ele fica ligado por dia, tá? Eu vou fazer todos os aparelhos, tá, gente? Então, no caso, a gente vai fazer a fórmula que relaciona o consumo com a quantidade de horas que ele fica ligado, né? Então, o consumo é dado por C e a quantidade de horas por N, tá? Como a gente viu que eles são diretamente proporcionais, se a gente encontrar aqui a constante de proporcionalidade de cada um deles, a gente consegue montar a função. Lembra? Vai ser uma função linear, né? Desse modelo aqui, y igual a x, certo? Onde a é o coeficiente de proporcionalidade, tá? Começando ali com a TV. Qual seria o coeficiente de proporcionalidade da TV? Lembrando que a gente sempre relaciona a grandeza dependente, né, a variável dependente, sobre a variável independente, tá? Então, ó, a medida do intervalo de tempo é a variável independente, porque não depende de nada, já o consumo depende da quantidade de tempo em horas, né? Então, essa vai ser a variável independente. Então, a gente vai colocar aqui para achar o coeficiente de proporcionalidade, no caso aqui o nosso A, 16,5, que é a variável dependente, dividido por 5, certo? Se vocês dividirem aí 16,5 por 5, vocês vão encontrar 3,3, certo? Próximo aparelho aí é a lâmpada. E aqui a gente vai encontrar... Sim, eu esqueci de colocar a função, né? Então, a função aqui vai ser... Vou colocar aqui em cima, tá, gente? Tá? Fiz um pouquinho a letra grande aqui. Então, vai ficar y igual a 3,3, que é o coeficiente de proporcionalidade, vezes x, certo? Essa daqui é o da TV. Vamos para a lâmpada. A gente vai encontrar o A também. O A vai ser dado pelo o consumo mensal sobre 5, tá? No caso aqui, o consumo mensal é 15 e a quantidade de horas vai ser 5. Então, dividindo aqui, a gente vai encontrar 3. Então, a função que representa essa situação aqui vai ser y igual a 3x,
x, certo? Esse aí vai ser a fórmula da lâmpada. Do computador vai ficar o seguinte. Computador, o consumo dele de kWh vai ser 16. O A aqui vai ser 16,2 dividido por 3. Que no caso aqui vai ser 5,4, certo? Próximo aqui é o ar-condicionado, tá? Vamos descobrir o coeficiente de proporcionalidade, vai ser o A, e vai ser 252 sobre 8. Ah, esqueci de colocar aqui a função, né? Do computador vai ser y igual a 5,4x, certo? Voltando aqui para o A. Então, 252 dividido por 8 vai dar 31,5, certo? Então, a função aqui fica y igual a 31,5x, certo? O próximo aqui é a geladeira. No caso aqui da geladeira, o coeficiente de proporcionalidade A vai ser 30 sobre 24, 30 kWh e um consumo diário de 24 horas. Então, dividindo aqui vai dar 1,25 e a função vai ser y igual a 1,25x, tá? Por último, não menos importante, vou fazer aqui do lado, tá? O micro-ondas. Também vamos achar o coeficiente de proporcionalidade, o nosso A, certo? Vai ser dado por 12 sobre 20. Dividindo aqui por 2, vai dar 6 e vai dar 10. E 6 décimos é 0,6, certo? Então, y fica igual a 0,6x. Vamos seguir aqui para o item C. No item C, ele pede para em uma malha quadriculada a gente construir o gráfico da função que a gente escreveu. A gente fez de todos, né? Mas eu vou escolher um item que a gente está usando muito, né? Agora, nessa pandemia, eu vou usar o do computador, tá? A do computador fica y igual a 5,4x. Vou até trocar o pincel, botar esse verdinho aqui. Então, fica, y igual a 5,4x, certo? Então, para a gente traçar esse gráfico, a gente precisa localizar 2 pontos. Por que, professora, 2 pontos? Lembra, o gráfico da função linear, assim como da função afim, é uma reta. E para a gente determinar uma reta, a gente precisa de 2 pontos, tá? Então, eu vou atribuir valores aqui a x. Eu vou atribuir x igual a 0, certo? Então, se x for igual a 0, y vai ser igual a 5,4 vezes 0. O nosso y vai ser 0, tá? E um outro valor aqui que a gente pode atribuir para o x, eu vou colocar 1, tá? Então, y vai ser igual a 5,4 vezes 1. Então, y vai ser 5,4, certo? Beleza, então, os pares ordenados que a gente encontrou foi o par 0, 0, e o outro par ordenado foi x igual a 1, y igual a 5,4, certo?
Bom, vamos localizar aqui. O ponto 00 vai estar bem aqui na origem, tá? O outro ponto é onde x é igual a 1, tá aqui, ó. E o y é 5,4. Vai dar mais ou menos aqui. Certo? Não vai ser na metade, vai ser um pouquinho abaixo da metade. Então, basta que a gente ligue esses pontos. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Opa, tá muito torto. Espera. Quanto mais eu tento fazer reto, mais sai torto. Então, vai ficar mais ou menos isso aqui. Faz de conta que tá uma reta, tá? Deixa eu melhorar pelo menos essa de baixo, né? Pronto, faz de conta que tá uma reta. Então, fica mais ou menos assim o gráfico, tá? Vamos pro próximo item. Pronto, para facilitar aqui, eu já trouxe o gráfico de todos, tá? A gente tem uma legenda aqui embaixo, ó. Televisor é o gráfico que está em vermelho, o da lâmpada é o gráfico que está em azul, do computador está em verde, tá? Do ar-condicionado em laranja, da geladeira em amarelo e do forno micro-ondas está em roxo, tá? Letra D. Compare a sua resposta do item B com as dos demais colegas e verifique qual aparelho eletrônico o coeficiente de proporcionalidade da função é maior, certo? E ele está perguntando o que isso significa, tá? Para a gente verificar isso, já que a gente não tem colegas para comparar, eu fiz o de todos, né? Eu encontrei o coeficiente de proporcionalidade de todos lá no item B, a gente vai voltar lá e vai ver qual é o maior, tá? Vamos lá. Então, analisando aqui, ó, da TV o coeficiente de proporcionalidade é 3,6, da lâmpada é 3, do computador é 5,4, do ar-condicionado é 31,5, da geladeira é 1,5 e do micro-ondas é 0,6. Então, o maior aqui é do ar-condicionado, certo? Vamos voltar aqui. Então, o maior coeficiente de proporcionalidade é do ar-condicionado. Certo. O que isso significa? Gente, vamos voltar lá de novo. O que isso significa? Gente, presta atenção. Ó, o ar-condicionado ele está trabalhando 8 horas diárias e a geladeira 24 horas diárias, certo? No entanto, olha o consumo dele, ó, 252. Olha o consumo da geladeira, 30 kWh. Significa que o aparelho que está consumindo mais é o ar-condicionado, certo? Então, vamos lá. Então, ele tem o maior consumo. Pronto. Letra A. E como é o gráfico dessa função em relação aos demais gráficos? Gente, se ele tem o maior coeficiente de proporcionalidade, que é o A, se ele tem o maior A, ó, y igual a x. Gente, a gente viu que o A indica que a função é crescente ou decrescente, dependendo se ele é positivo ou negativo, mas a gente viu também que ele indica o coeficiente de proporcionalidade, mas a gente também viu que ele indica o ângulo, né, desta reta em relação ao eixo x. Então, quanto maior for o valor do A, maior é o ângulo, tá? Então, como ele tem um maior coeficiente de proporcionalidade, ele tem um maior valor para o A, ele tem um maior ângulo em relação às demais retas, tá? Então significa que ele tem o maior ângulo
de declive. Vamos seguir aqui. Próxima questão é a questão 64. Diz o seguinte: a solução do sistema de equações y igual a 3x mais 2 e y igual a menos x mais 6 é o par ordenado 1,5. Qual é o ponto de interseção dos gráficos da função dado por y igual a 3x mais 2 e y igual a menos x mais 6 com x real? Gente, simples. Ele já disse a resposta, né? Se a solução desse sistema é o par ordenado 1,5, o ponto de interseção entre essas duas funções vai ser exatamente esse par ordenado aqui, 1 e 5. Pronto. Próxima questão é a questão 65. Ele pede para resolver graficamente esses sistemas, tá? Melhor forma de resolver esses sistemas graficamente, eu acho que a melhor coisa é resolver esse sistema aqui de equações, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o sistema y igual a menos x mais 2 e y igual a x mais 2. Bom, para nossa alegria, né? A gente tem x com o mesmo coeficiente de a, só que com sinais opostos. Um é negativo e o outro é positivo, tá? Então, para ficar mais fácil, a gente vai utilizar o método da adição. Então, a gente vai somar as duas, tá? Então, y mais y vai dar 2y. Como são iguais com sinais opostos, ó, menos x mais x vai dar 0. E 2 mais 2 vai dar 4. Então, y aqui vai ser 4 dividido por 2, y vai ser igual a 2, certo? Se o y é igual a 2, basta que a gente substitua aqui em alguma das duas equações, tá? Então, y vai ser igual a x mais 2, e a gente substitui no lugar do y 2. Então, 2 vai ser igual a x mais 2. Esse 2 que está somando passa para o outro lado subtraindo, então vai ficar 2 menos 2 igual a x. 2 menos 2 vai dar 0, então x vai ser igual a 0. Então, o par ordenado que indica onde eles vão se cruzar é o ponto x, y, onde x é 0 e o y é 2, tá? Só que a gente encontrou um ponto em que essas duas funções, que são retas, se cruzam, né? Que eles têm em comum. Um ponto em comum entre essas duas retas, já que é o ponto em que elas se cruzam, tá? Problema, para a gente determinar uma reta, a gente precisa de 2 pontos, tá? Então, vamos localizar outro ponto para cada uma dessas retas, tá? Ó, pegando aqui da primeira, y é igual a menos x mais 2. Bom, como a gente já sabe que x igual a 0 vai gerar um y igual a... Vou pegar, então, y igual a 0, certo? Se o y for igual a 0, então, menos x mais 2 vai ser igual a 0. Então, menos x vai ser igual a menos 2. Então, x vai ser 2, tá? Então, o outro ponto aqui que a gente vai localizar para essa primeira reta vai ser o... vai ser exatamente o inverso ali. Vai ser o x2 e o y0. Vou localizar logo essa primeira reta, tá? Então, aqui, primeiro ponto vai ser x igual a 2 e y igual a 0, bem aqui. E o outro vai ser com x 0 e o y 2, bem aqui, ó. Certo? Então, liga esses dois bonitinhos. Aqui. Faz de conta que tá bem retinho, tá? Assim como deve ser. Mas a mão livre aqui e usando o computador fica mais complicado. Certo? Eu vou trocar aqui a cor do pincel, só pra gente fazer o gráfico de outra cor, da outra função. Então, a outra função é y igual a x mais 2. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou zerar o y, tá?
y é igual a zero. Se o meu y for igual a zero, então eu tenho x mais 2 igual a zero. Então, x vai ser igual a menos 2. Então, a ordenada que eu quero achar é o é o menos 2, desculpa, menos 2 e 0. Vamos localizar aqui, ó, x tem que ser igual a menos 2 e 0. E o outro é esse daqui, que é justamente o ponto que eles têm em comum. Então, vou ligar aqui os pontinhos. Olha, ficou menos ruim, hein? Pronto. Então, o gráfico é esse daqui, tá, gente? Vamos para o próximo item. Pronto, item B, o mesmo princípio, tá? Então, vamos lá, vamos resolver o sistema. Y vai ser igual a 2x mais 1 e y vai ser igual a menos x mais 4. Gente, como eu já fiz pelo método da adição, o item anterior, eu vou fazer aqui pelo da substituição. Então, aqui ele já disse que o y vai ser menos x mais 4 e o y vai ser 2x mais 1. Então, basta igualar os dois. Ó. Então, fica 2x mais 1 vai ser igual a menos x mais 4, tá? Esse x aqui que está negativo passa para o primeiro membro positivo e esse 1 aqui que está positivo passa para o segundo membro negativo, tá? Então, fica 2x mais x e 4 menos 1. 2x mais x, 3x e 4 menos 1, 3. Então, x vai ser igual a 1, certo? E agora é só substituir em uma das duas funções ou equações, tá? Então, eu vou substituir aqui na primeira. Então, eu fico com y igual a 2 vezes 1 mais 1, certo? Então, y vai ser igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, y vai ser igual a 3. Então, esse ponto aqui em que x é 1 e o y é 3, vai ser o ponto que eles têm em comum, certo? Vou localizar logo ele, ó. X é igual a 1, tá aqui, e o y é igual a 3. Vai ficar exatamente aqui, ó. Vou fazer o ponto bem grande para dar para vocês enxergarem bem, tá? Vou trocar aqui a cor do pincel, vou pegar aqui o vermelhinho. E agora eu vou localizar um outro ponto para a minha primeira função ali. Y igual a 2x mais 1, certo? Vou zerar aqui o y, tá, gente? Ou melhor, vou zerar o x. Se o x for 0, então y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, o nosso y vai ser igual a 2 vezes 0, 0, nosso y vai ser 1. Então, o outro ponto vai ser o 0, 1. Então, os dois pontos que essa reta aqui, dessa função, vai passar pelo ponto 1 e 3 e o 0 e 1. Vou localizar ele aqui, então. 0 e 1. X é 0 e o y é 1. Então, vai passar por esses dois pontos. Esse azul e o vermelho. Vou ligar aqui. Faz de conta que tá reto, tá, gente? De novo. Pronto. Saiu meio torto, mas mais ou menos assim o gráfico, tá? Trocar aqui a cor do pincel de novo. Fazer de verdinho agora. E o outro? A outra função é y igual a menos x mais 4. Vou zerar o x também, ó. Se o x for 0, a gente tem que y vai ser igual a menos 0, simplesmente 0. Então, y vai ser igual a 4. Então, tem que localizar o ponto 0, 4, tá? Ponto 0,4 tá aqui, ó, em verdinho. Então, basta ligar os pontinhos, o verde com o azul. E aqui é o gráfico da outra função, certo? Então, graficamente vai ficar assim, tá certo? Questão 65.
Quando os gráficos de duas funções em um mesmo sistema cartesiano de eixos são retas paralelas, o sistema de equações é impossível. Qual desses sistemas é impossível? Certo? Vamos observar aqui o item A, tá? O item A, a gente pode resolver esse sistema aqui rapidamente, utilizando o método da adição. Então, a gente fica com 2y, x menos x dá 0, e 3 mais 3 vai dar 6. Então, y vai ser igual a... O 2 vai para lá dividindo, 6 vezes dividido por 2, vai ser igual a 3. E o valor de x é só a gente substituir aqui o y. X mais 3 vai ser igual a 3. X vai ser igual a 0, tá? Então, o ponto onde eles vão se cruzar vai ser o ponto 0, 3. E aqui do outro? Vamos analisar aqui. Eu posso fazer pelo método da adição também, basta que eu inverta o sinal de das duas funções, multiplicando por menos 1. Então, aqui vai ficar y igual a 2x mais 1. Opa, esqueci do x. 2x mais 1. E aqui na segunda eu multipliquei por menos 1, então eu invertei o sinal de tudo. Ó. Menos y igual a menos 2x mais 4, certo? Se eu adicionar aqui, ó, vamos somar. Y menos y, 0. 2x menos 2x, 0. 1 mais 4, 5. Eita, professora, deu alguma coisa errada. Deu sim. Isso significa que esse sistema aqui, ele é impossível. Certo? Se vocês observarem aí, a gente não conseguiu resolver esse sistema, tá? Ele é impossível. Tá certo? Ah, professora, mas eu acho que é porque a senhora fez pelo método da adição. Faz pelo da substituição? Sem problemas, ó. Vou anotar ele aqui. Y é igual a 2x mais 1. E aqui y é igual a 2x menos 4, certo? Então, basta a gente igualar, né? Então, fica 2x mais 1 igual a 2x menos 4. Ó, de novo, 2x vai para o outro lado negativo e o 1 aqui que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, fica 2x menos x é igual a menos 4 menos 1. 2x menos 2x vai dar 0. Menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Gente, 0 não é igual a menos 5, certo? Então, isso aqui é impossível, tá? Impossível 0 ser igual a menos 5, tá? Do mesmo jeito aqui, 0 ser igual a 5. É impossível, tá? Nesse caso aqui, ele é um sistema impossível, tá? Como exercício, vocês podem construir aqui o gráfico das duas funções, certo? E ver se elas vão se cruzar, como vai ser o comportamento deles graficamente, tá? Então, gente, a aula de hoje foi resolução de exercício. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e tirar todas as dúvidas de vocês. Caso persista alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente já vai preparar o vídeo para a próxima aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!